Boa tarde, olá irmãos. Mais uma vez estamos juntos para cultuar o nosso Deus. Mais um domingo. Mais uma vez estamos longe uns dos outros, mas estamos com saúde, estamos bem. E eu acredito que breve, muito breve, nós vamos estar de forma presencial para adorar a Deus com uma adoração coletiva. Ora, também quero dizer que é bom estar com vocês. Apesar de não vos ver, vocês estão a ver a mim, não estou a ver vocês, mas no meu coração eu vejo o rosto de cada um de vocês. Nosso grupo de louvor vai ministrar para vocês nesta tarde e vai nos conduzir a um tempo de adoração a Deus. A passear por um campo aqui perto de casa, eu presenciei um rio que calmamente ele fluía. Um rio que não é muito grande e está quase escondido, não se conhece assim, só quem vai realmente passear para o meio daquele campo. E apreciei a forma como aquele rio fluía, independentemente daquilo que estava a acontecer. Nada pôde deter aquele rio. Eu também quero vos dizer nesta tarde, nada pode deter o rio de Deus, nada pode impedir o rio de Deus fluir, nada pode impedir que o rio de Deus atinja as multidões, nada pode impedir que rios de água viva saiam do seu ventre nesta tarde para glorificar a Deus, mas também saiam do seu ventre para amar as outras pessoas. Que Deus vos abençoe. Que dor um oceano, sem medo nenhum, maré que sobe. Existe um rio a mover-se em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe.
Espírito está aqui. É evidente o teu mover. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. É evidente o teu mover. Teu Espírito está aqui. Vem neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. Chegaremos a ti, vem contar teu amor que nos envolve.
Espírito está aqui. É evidente o teu mover. O teu Espírito está. Milagres vão acontecer. Porque o teu Espírito está aqui. É evidente o teu mover. O teu Espírito está aqui. Entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui a mudar destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformar nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui a operar milagres, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui. Entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui a mudar destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformas nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui a operar milagres, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover, tu nunca paras de te mover.
mover. Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover, tu nunca paras de te mover. Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover, tu nunca paras de te mover. Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover, tu nunca paras de te mover. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Pai. Nesta tarde, Pai, levantamos o nosso coração, crendo que tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. O único caminho que nos leva a ti, Jesus. A ti, Deus, és tu, Jesus. Rendemos o nosso coração, rendemos o nosso entendimento, a nossa alma, tudo o que temos, tudo o que somos. Está rendido a ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que ainda é um Deus de milagres, aquele que ainda é um Deus de promessas, aquele que ainda faz um caminho onde não há caminho. Oh Pai, nós te agradecemos porque tens feito os caminhos neste tempo. Há caminhos que estão a ser desbravados nesta nação, Senhor. Nós abençoamos a nossa nação neste tempo. Há caminhos que tu estás a abrir, Pai. Caminhos, nós abençoamos as famílias desta nação. Oh Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Falamos vida, vida, vida e abundância para a nossa nação. Vida e abundância. Mesmo quando não vemos que te moves, Pai, nós agimos em fé. Mesmo quando não sentimos que te moves, nós agimos em fé, porque não somos movidos por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos, Pai. Nesta tarde nós declaramos, Senhor, que tu ainda és um Deus de promessa, que tu ainda és um Deus de milagres, que tu ainda és um Deus que abre o caminho e não há caminho, Pai. Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover, tu nunca paras de te mover. Mesmo quando não vejo que moves, mesmo quando não sinto que moves, tu nunca paras de te mover.
como nós acabamos de cantar e adorar a Deus com esta linda música, O Caminho no Deserto, eu lembrei-me de Filipenses 4, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses a agradecer a generosidade daquela igreja, para com ele e para com o ministério dele. Isso podemos ver em Filipenses 4, a partir do versículo 10. E eu quero lembrar, ainda antes de ler essa passagem da Bíblia, que o que quer que seja que esteja a passar, pode estar no deserto. Deus é o caminho no deserto. Pode estar no meio das trevas, Ele é a luz que pode iluminar o seu caminho, a sua vida. Pode estar até a passar necessidades. Ele é aquele que é capaz de mandar codornizes para o alimentar. Não digo que isto é uma metáfora, mas Deus enviou codornizes para alimentar Elias, mas Ele pode enviar, seja quem for, as pessoas mais improváveis, Ele pode enviar à sua vida para o abençoar e suprir a sua necessidade. Vemos aqui o apóstolo Paulo, ele também teve necessidades. Aliás, ele diz aqui que sabia ter muito e sabia ter pouco. Sabia o que era ter necessidade e sabia também o que era ter abundância. E ele agradece à igreja de Filipenses de se ter lembrado deles. Era a segunda vez que eles supriam e abasteciam o ministério de Paulo, trazendo abundância à vida dele e ao seu ministério. E ele diz, escrevendo aquilo, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. No versículo 14 ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E saltando mais um bocadinho, no versículo 17 ele diz assim, não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui esta palavra suprir, no original, tem o mesmo sentido de abundância. Ou seja, ele está a dizer que assim como a igreja de Filipenses foi abundante e de uma forma abundante supriu a necessidade dele, e também Deus ia suprir a necessidade dos filipenses com abundância. Esta palavra suprir quer dizer com abundância. E meus queridos, nesta tarde eu quero também agradecer a vossa generosidade, a forma como vocês continuam um povo comprometido, generoso e trazendo abundância à casa de Deus para que haja assim mantimento. E aquilo que o apóstolo Paulo falou é aquilo que eu falo para vocês nesta tarde. Eu recebi isto suprido, eu recebi isso como veio de vocês, da vossa parte, como um aroma suave, um perfume suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Neste tempo turbulento, neste tempo em que as pessoas têm medo de que do dia de amanhã, a vossa generosidade, a nossa generosidade prova a Deus e prova uns aos outros que fazemos isso como sacrifício que Deus tem prazer. E porquê é que Deus tem prazer? Porque vê que nós estamos comprometidos com o seu reino. E Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Pai querido, nesta tarde
que a tua bênção, aquela bênção que traz prosperidade, que traz abundância, seja derramada sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter o pastor Guerreiro, que de certeza absoluta traz uma palavra que vai encher o nosso coração. Vamos estar atentos ao que Deus vai falar para nós através dele. Olá, amados, boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estarmos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus, para enchermos o nosso coração com a palavra de Deus. É um prazer, é uma honra partilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esta semana, e eu acredito no meu coração que Deus irá abençoá-los, que Deus irá tocar nas vossas vidas e que nós não seremos mais as mesmas pessoas. Eu tenho uma palavra que eu acredito que vem do coração de Deus, porque essa é sempre a minha preocupação. Sempre que venho pregar, sempre que venho ministrar a palavra de Deus, a minha preocupação é trazer algo que vos possa edificar, algo que vos possa puxar para cima e que vos possa levar ao mais alto que Deus tem para vocês, ao mais profundo que Deus tem para as vossas vidas, para a minha vida, e assim possamos prosseguir esta nossa caminhada maravilhosa com Jesus, com ou sem vírus. Nós estamos firmes e fiéis na nossa caminhada com Jesus até que Ele nos venha buscar. Posso ouvir o amém daí? Amados, depois de um tempo de louvor, depois de um tempo de adoração magnífico, com os nossos músicos, com os nossos cantores, a unção de Deus, a presença de Deus, ela está aqui também para nos ajudar, para preparar o nosso coração, para receber a palavra viva, a palavra de Deus, que é como água num terreno que às vezes está seco, que às vezes está a precisar, não é? Da chuva serôdia de Deus, da água viva de Deus, para dar vida àquilo que está ali ainda meio morto, ou meio... parece que as coisas não estão a andar bem. Mas Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui para nos ajudar a vencer e a irmos em frente. Antes de nós avançarmos com a palavra de Deus, eu quero fazer uma pequena oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude e que abra o nosso coração para podermos ser tocados por Ele neste domingo, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, é no nome de Jesus que eu te agradeço por esta oportunidade de partilhar a Tua palavra. É uma honra, é um prazer, e neste dia eu quero apresentar a Tua palavra, não a minha palavra, mas a Tua palavra. E quero te agradecer porque Tu velas por ela para a fazeres cumprir. E eu tenho a certeza que ninguém será a mesma pessoa. Eu tenho a certeza que a Tua palavra irá produzir frutos na vida de todos aqueles que a vão ouvir, em nome de Jesus. Espírito Santo, prepara cada coração. Espírito Santo, prepara cada mente, cada vida para receber esta palavra viva de Deus, para que eles possam, de facto, experimentar qual é as riquezas da Tua glória, qual é o poder, a excelência do Teu poder que está em nós, nas nossas vidas, para nos transformar e mudar a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por estares aqui no nosso meio, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu hoje queria ministrar uma palavra de Deus que está no meu coração. Eu dei um título que é um título que nós conhecemos e de vez em quando falamos sobre ele, e que vem a propósito dos tempos que estamos a viver. E eu dei esta palavra, esta mensagem, o título: Palavra de vida e não de morte. Palavra de vida e não de morte. Ou seja, nós estamos a viver, e diariamente eu trabalho, não deixei de trabalhar com este tempo, continuo a trabalhar, a fazer a minha vida normal, e lido com várias pessoas, com colegas de trabalho, com todas aquelas restrições normais, não é? Do tempo que estamos a viver, mas eu vou falando, eu vou ouvindo, eu vou escutando aquilo que as pessoas vão falando, eu vou me apercebendo daquilo que vai saindo da boca, porque a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, daquilo que a boca fala, e as pessoas vão falando, e as pessoas vão expressando aquilo que está dentro do coração delas, através das suas palavras, e aquilo que eu vejo diariamente, para além do medo do vírus, né, e dos efeitos do vírus, há também o medo da doença, há o medo da crise financeira, económica, que poderá e que já está aí e virá ainda, não é? Com mais força ainda, segundo dizem os entendidos na matéria. Ou seja, há um medo generalizado, há uma preocupação generalizada com aquilo que está a passar e com o futuro próximo que está à nossa frente.
Então, eu ao pensar em tudo isto, ao pensar na palavra que eu iria trazer a vocês, esta é a palavra do momento, é a palavra de agora, é aquilo que está a passar, porque eu lido diariamente com as pessoas, estou lá fora, ouvindo, escutando, e aquilo que eu quero trazer é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de confiança, é dizer à igreja, é dizer a cada um de nós de que Deus está ao nosso lado, está connosco, mas nós temos a nossa parte a fazer, há algo que eu tenho que fazer, e o que eu tenho que fazer é escutar a palavra de Deus, escutar aquilo que Deus diz, as promessas de Deus, aquilo que Ele fala de nós e verbalizá-las, falá-las. Porquê? Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Então é muito importante aquilo que sai da nossa boca. É muito importante aquilo que nós falamos diariamente. É muito importante aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós falamos é muito mais importante que aquilo que nós ouvimos. Ok, amados? Eu estava a tentar perceber algumas estatísticas acerca do que está a passar e, segundo dizem os entendidos na matéria, diz que 95% a 97% as pessoas têm chance, não é? Oportunidade de vencer este vírus, de ultrapassar o vírus e de sobreviver ao vírus. Portanto, temos aqui 4, 5% só da probabilidade das pessoas morrerem. Ou seja, vamos ter paz, ok? Vamos ter tranquilidade no nosso coração. Vamos ter a paz e termos a consciência que Deus está no controle das nossas vidas. A epidemia, eu estou-me a lembrar da epidemia, eu estive a tentar perceber mais ou menos, da peste negra, matou 200 milhões de pessoas. Em 1340 e não sei quantos. O vírus espanhol, né, também, em 1918 e 19, matou 50 milhões. Portanto, comparado com aquilo que está a passar hoje, parece que não temos assim nada de tão extraordinário. Mas há um medo generalizado, há um medo incrível. Eu hoje estava a falar com pessoas à minha volta e com alguém e a pessoa estava ao telefone com outras pessoas e aquilo que se ouve é o medo, eu tenho medo e o meu medo é que, o meu medo é que, o meu medo é que. Ou seja, há um medo generalizado no coração das pessoas. Mas nós somos filhos de Deus e temos a paz de Deus no nosso coração. E não podemos deixar que a paz de Deus afaste. Não vamos deixar que a paz de Deus seja ultrapassada ou seja vencida por aquilo que se está a passar diariamente na sociedade e no nosso dia-a-dia. Eu hoje queria começar por ler uma palavra do Evangelho que está em Lucas, capítulo 8, verso 18. Eu gosto muito desta passagem e é uma passagem interessante e que vem mesmo a talho de foice para aquilo que estamos a viver. Lucas 8, 18 diz assim: portanto, vede como ouvis. Isto era Jesus a falar. Jesus estava a dizer assim aos seus discípulos. Estava a falar da parábola da candeia. E no verso 18 ele diz, portanto, ou seja, tomem atenção, escutem, ouçam, vede como ouvis. A qualquer que tiver, lhe será dado. A qualquer que não tiver, até o que parece, lhe será tirado. Ou seja, aquilo que eu ouço e como ouço influenciará a forma como eu vou falar e como eu vou agir no meu dia-a-dia. Jesus está aqui a dizer, olha, tomem atenção àquilo que vocês ouvem e como estão a ouvir. Por outras palavras, nós somos bombardeados diariamente com montes de notícias, com montes de coisas. E nós temos que aprender, nos momentos que estamos a ver, a filtrar. Nós temos que ter a capacidade de filtrar aquilo que está a ser dito, aquilo que está a ser falado, as estatísticas, diariamente nos telejornais, nas notícias, as pessoas. Nós temos que aprender. Jesus está a dizer aqui, olha, tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem. Porque aquilo que nós ouvimos vai afetar a nossa vida. É interessante porque se fizermos uma pesquisa pela net, não é? Pelo YouTube, etc., irmãos, há tanta gente fatalista, mesmo no meio cristão. Há tantos pregadores da desgraça. Há tanta gente a dizer que isto é o fim, agora é que isto vai acabar. Inclusivamente há pessoas a dizer que Jesus vai vir no dia tal. E vão buscar montes de versículos da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, isto, aquilo, e tentam arranjar aqui, não é? Sei lá, 1001 ideias, não é? Para provar ou para dizer que Jesus está aí e não tarda nada. Eu acredito que Jesus vai vir, sabe?
Eu já preguei e prego sobre isto. Acredito de todo o meu coração que breve, muito breve, Jesus pode voltar. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que nem o próprio Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. Como é que há pessoas que já sabem? Como é que há tanta gente que já sabe tudo? Sabe uma coisa? Sabe o que é que Jesus diz? Para nós olharmos para Ele, para nós termos paz nele, para nós termos atenção àquilo que está a ser dito, àquilo que está a ser falado na mídia, àquilo que está a ser falado mesmo até da internet. Nós estamos em casa, ou muita gente está em casa, uma grande parte da igreja até nem está a trabalhar, está em casa e tem muita facilidade de ir à net, tem muita facilidade no YouTube, tem facilidade em percorrer a internet e ouvir montes de coisas. E se você não tiver cuidado, ou se nós não tivermos cuidados, em vez de sermos edificados, em vez de sermos abençoados, eu quero dizer que nós podemos ser confundidos. Porque a palavra de Deus é só uma. Enquanto o Evangelho não for pregado em todo lado, enquanto Deus o Pai não disser o ok, Jesus não vai voltar. Então, vamos servir a Deus, vamos aproveitar o momento para servir a Deus, vamos aproveitar o momento para falar de Jesus, vamos aproveitar o momento para encorajar as pessoas que estão à nossa volta e dizer, olha, dias melhores vão vir, isto é passageiro, isto não é nada aquilo que se está a passar, isto vai passar, coisas melhores estão aí e Deus tem o melhor preparado para nós. Vamos encorajar, vamos abençoar, vamos animar as pessoas, vamos nos animar uns aos outros, encorajar uns aos outros, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Posso ouvir amém? É isso mesmo. Que mais, portanto, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é a importância daquilo que nós estamos a ouvir. Porque aquilo que você ouve é aquilo que você vai falar. É aquilo que você vai comentar. Quando você telefonar a alguém, os seus comentários vão ser estes. Isto está muito mal, isto vai ser uma desgraça, isto vai ser um problema, não sei como é que nós nos vamos safar destas. Imagina só o que é que vai acontecer à economia, aos empregos, a isto e aquilo. Ouça, parece que Deus não sabe o que é que se está a passar. Parece que Deus está alheio a tudo isto que se está a passar. Não, Deus está a par de tudo aquilo que se está a passar, sabe muito bem aquilo que se está a passar. E Ele está aqui para nos ajudar a ultrapassar e a vencer. Nota, a palavra de Deus, eu escrevi aqui, eu fiz aqui duas perguntas muito interessantes. Uma delas é assim: a palavra de Deus pode ser afetada pelas circunstâncias que estamos a viver? Será que a palavra de Deus pode ser afetada pelas circunstâncias que estamos a viver? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que nada vai alterar a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Agora a outra pergunta que eu faço é: poderemos nós afetar as circunstâncias com a palavra de Deus? Será que nós podemos mudar? Será que nós podemos afetar as circunstâncias que nós estamos a passar e a viver com a palavra de Deus? Sabe qual é a minha opinião? Sim. Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. O céu e a terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Ok? Então é muito importante. Em Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2, o autor deste livro, que acredita-se que seja o apóstolo Paulo, ele está a dizer assim: temamos, está a falar de temor, portanto que, tendo-vos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas. Sabe uma coisa? A palavra de Deus, a Bíblia, são boas notícias. Deus não tem más notícias. Deus tem boas notícias para nos dar. Eu sei que o telejornal, eu sei que o teleproblema, eu sei que os teles todos que andam por aí só nos dão, só nos enchem a cabeça de tantos problemas e tantas chatices. Mas a Bíblia diz que o Evangelho, que foi anunciado a estas pessoas, de que o apóstolo Paulo está aqui a falar, diz que o Evangelho foi anunciado, as boas novas foram anunciadas, não é? Está ele a dizer aqui, foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou. Irmãos, por isso é que eu digo que é muito importante aquilo que ouvimos e como ouvimos, porque a palavra de Deus pode trazer um grande efeito e poderoso efeito à nossa vida, de transformação, de mudança, de visão até, do futuro, do dia da manhã, de que aquilo que Deus tem para nós, como pode trazer algo muito mau.
à nossa vida. Pode trazer um mau futuro, mas também, se nós ouvirmos a palavra de Deus, não é? Ela pode ser proveitosa para nós, como diz aqui a Bíblia, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que é que a Bíblia está-nos aqui a dizer? Que muitos não entraram no descanso, ou seja, não estão descansados em Deus, não estão a viver uma vida de paz, não entraram na presença de Deus, no descanso de Deus. Porquê? Porque a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, as boas novas foram dadas, foram transmitidas, mas a pessoa que está do outro lado não a recebeu com fé. Ou seja, a palavra não teve qualquer proveito. Não serviu de nada. Não serviu de nada, porque é importante. Eu estou aqui a pregar, não é? Estou aqui a ensinar, estou aqui a pregar. Eu acredito e estou a pregar com fé. Eu acredito que aquilo que eu estou a dizer funciona. Mas vocês estão aí desse lado, precisam de receber a palavra de Deus com fé. Para que ela tenha proveito, para que ela faça proveito, para que ela possa trazer algo de nós, o descanso de Deus, a paz de Deus, a confiança de Deus ao nosso coração e estarmos em paz, descansados, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Para isso eu tenho que receber a palavra de Deus com fé. Isto é muito importante. Posso ouvir ao mãe? A palavra aproveitou significa tirar benefício, tirar vantagem, utilidade. Ou seja, eles não tiraram benefício da palavra ou da promessa de Deus que lhes foi ministrada. Porquê? Porque não foi recebida com fé. É por isso que Jesus disse, olha, tomem atenção à maneira como vocês ouvem. Pensem, façam atenção, não ouçam tudo aquilo que vos é dito, é transmitido. E o que ouvirem, analisem, olhem para a palavra de Deus, vejam se ela está de acordo com a palavra e recebam-na com fé. Porquê? Porque aquilo que tem lhe será acrescentado, mas aquele que pensa que tem alguma coisa, até aquilo que ele tem lhe será tirado. São palavras de Jesus, não são palavras nossas. Amém, amados? Segundo ponto, alinhar o nosso coração com a nossa boca. Ou seja, as minhas palavras têm que estar alinhadas com o meu coração. Eu não posso acreditar numa coisa e depois ir falar outra. Em Marcos 11, todos vocês conhecem, este é um versículo muito conhecido, muito pregado em toda a parte do mundo. É um dos versículos mais conhecidos, né, da Bíblia, pelo menos eu já o conheço. Marcos 11, verso 20 diz assim, portanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Se quiserem ler os versículos anteriores, vão ver em que contexto é que esta palavra está aqui, não é? Portanto, diz que no dia a seguir, Jesus tinha passado por uma figueira o dia anterior, tinha fome, queria comer um figozinho, e a árvore estava muito bonita, apresentada, parecia que tinha frutos, e não tinha frutos, não tinha figos. Provavelmente Jesus gostava muito de figos. E chegando lá, viu que não havia figos, disse, olha, nunca mais ninguém coma figos de ti. Ponto final. E seguiu a viagem. Os discípulos ficaram a olhar para aquela conversa de Jesus. Eu quero dizer que Jesus era uma pessoa, aos olhos dos discípulos, né? Eu acredito que eles nunca tiveram essa coragem de dizer a Jesus, mas lá na cabecinha deles, eles deviam ter dito muitas vezes, que homem tão esquisito este homem é. Agora passa por uma árvore, ela não tem frutos, e diz, olha, nunca mais ninguém coma frutos de ti. O que é que Jesus está a falar? Jesus está a falar de palavras. Jesus está a falar do cuidado que temos de ter com as nossas palavras. Jesus está a dizer para termos cuidado com aquilo que ouvimos, mas Ele também está a chamar a atenção de cada um de nós para aquilo que sai da nossa boca. E veja que Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos, queria ensinar e trazer algo incrível à vida dos discípulos, dizendo o quê? Ele teve aquelas palavras, falou-as, continuou a sua viagem, foi dormir, no dia seguinte voltaram, passaram para o mesmo local e o que é que aconteceu? Diz a Bíblia que eles viram a figueira seca desde as raízes. E toda a gente ficou admirado. Diz assim no verso 21, Pedro, que era aquele mais ousado, né? Tinha mais ousadia, diz assim, Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Sabe uma coisa, irmãos? A Bíblia não conta, não diz nada, mas eu penso que algumas vezes Jesus deve ter dito aos discípulos o seguinte, e só para nós que ninguém nos ouve. Jesus deve ter dito assim a eles algumas vezes, vocês sabem porque que eu falo
e falei à figueira. Vocês sabem porque é que eu falo à tempestade e ela se acalma? Vocês sabem porque é que eu falo aos ventos e eles se acalmam? Aos doentes, sejam curados, eles são curados. Mas sabe, mais principalmente à natureza, às árvores. Ou seja, Jesus falava aquelas coisas e elas aconteciam. E eu dá-me a ideia, está para comigo só, para nós. Jesus deve ter dito isto algumas vezes aos discípulos, sabe porquê? Deve ter dito assim, olha, vocês sabem porque é que eu falo à figueira? Porque é que eu falo ao mar? Porque é que eu falo à tempestade? É porque eu falo com vocês e vocês não passam cartucho nenhum. Eu digo à figueira, secar, ela seca, ela obedece. Eu digo ao mar, acalma-te, ele acalma, ele obedece. Eu digo aos ventos, parem, e eles param, e ele obedece. Eu digo a vocês, façam isto e vocês não fazem. Eu digo a vocês, acalmem-se, tenham fé, falem a minha palavra, declarem as minhas promessas, acreditem naquilo que eu vos prometi, nas palavras que eu vos deixei, creiam nelas. Eu digo-vos, eu falo-vos, eu ensino-vos. Vocês não passam cartucho nenhum àquilo que eu vos digo. Por isso é que eu falo, para quê? Para que pelo menos vocês vejam que as palavras, elas têm poder. Alô? Claro que não está escrito na Bíblia, estou aqui a dizer, não é? Mas dá-me ideia. Eu penso que Jesus deve ter dito algumas vezes aos seus discípulos, olha, eu estou-vos a ensinar, eu estou-vos a explicar, e vocês não passam cartucho nenhum. Eu falo para uma figueira e Pedro, oh Jesus, tu viste que a figueira que tu amaldiçoaste está seca? E Jesus disse, uau, eu não sabia. Como é que é possível? Eu até disse aquilo por dizer, sabes? Acham? Não, Jesus tudo o que fazia tinha um propósito. E o propósito era ensinar-nos, era dar-nos uma lição. Porque aquilo que sai da nossa boca vai afetar o nosso futuro. Esta passagem é dedicada ao cuidado com as nossas palavras. Depois Jesus continua a dizer, ele diz assim, olha, tenham fé em Deus. Ou seja, tenham a fé do tipo da fé de Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, ou seja, quando orarmos, quando falarmos com Deus, peça com fé, acredite, Deus, eu não vou ser apanhado pelo vírus. Deus, eu não vou ser apanhado pela crise. Eu habito nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Eu estou debaixo das asas de Deus, eu estou seguro. Deus abre uma trincheira. Se eu tiver que abrir, a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os meus passos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas sabe uma coisa? Eu acredito que há momentos na nossa vida que se Deus tiver que abrir uma trincheira para nós passarmos por ela sem sermos notados pelos nossos inimigos, Ele vai abrir uma trincheira para a gente passar em segurança e vencermos. Quando nós orarmos, amados, temos que orar com esta confiança. Quando nós acreditarmos, pedirmos a Deus o que quer que seja, no nosso tempo devocional, no nosso tempo de comunhão com Deus, na nossa vida diária com Deus, nós temos que orar e acreditar que eu estou seguro debaixo das suas asas. Que Deus cuida de mim, que Deus cuida de si, que Deus cuida de nós, que Deus está do nosso lado, que eu vou vencer este momento, que a crise pode atingir 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus usará aquilo que tiver que usar, Deus usará as pessoas que tiver que usar, irá usar o que quer que seja para chegar até mim com a provisão, com o sustento que Ele tem para a nossa vida. Posso ouvir, amém? Se todos os recursos ao nosso dispor falharem, Deus não vai falhar. Ok, vamos avançar. Salmo 116, verso 10. Criei, por isso falei. Aqui o salmista a dizer, estou muito aflito. Ou seja, o salmista não está a negar a aflição. Ele não está a dizer, não há aflição. Não, o problema existe, as coisas existem. Mas o que ele está a dizer é, eu criei, por isso eu falei. As nossas emoções lidam com o medo, as nossas emoções ligam com a ansiedade, as nossas emoções ligam com a preocupação, mas o nosso coração, o nosso espírito lida com a fé, lida com a palavra de Deus, liga com aquilo que Deus diz a nosso respeito. E eu tenho que dar ouvidos ao meu coração, eu tenho que dar ouvidos à palavra de Deus e àquilo que Deus traz e fala ao meu coração e não àquilo que as minhas emoções dizem. E para terminar esta palavra, eu quero falar um bocadinho só de 1 Reis 17, que fala da viúva, fala de Elias, não é?
É interessante porque a história de Elias, nós, ao lermos este capítulo, né, do verso 1 até 15, 16, 17, 18, por aí fora, vamos ver aqui a palavra de Deus, a palavra do profeta e a palavra do homem. A palavra do homem foi que, por causa de Acabe, que se portou mal e que fazia mal que era aos olhos de Deus, Elias veio a Acabe e disse, olha, nem orvalho, nem chuva virá, né? Diz, nem orvalho nem chuva virá, senão segundo as minhas palavras. Isto é a palavra do profeta. Ou seja, o próprio Elias foi vítima das suas palavras. Ele falou algo e esse algo que ele disse aconteceu. Durante 3 anos não choveu sobre a terra. Ou seja, ele disse não vai haver chuva, não vai chover nem orvalho nem nada. E ele foi a própria vítima desse tempo que aconteceu. Dessa fase, desse momento. Foram 3 anos. O primeiro ano ainda a coisa foi porque ainda os ribeiros davam, né, corriam a água, havia ainda algum suprimento lá na despensa, mas o tempo começou a passar e tudo começou a escassear e tudo começou a faltar. Deus, entretanto, entra em cena e fala a Elias. E disse a Elias, sai de onde tu estás e vai para... E junta-te ao ribeiro de Querite, não é? E fica ali, porque ali ordenei aos corvos que te sustentem. Esta já não é a palavra de Elias, é a palavra de Deus que vem em Elias e que lhe dá uma ordem. E é interessante que no momento em que Elias age, no momento em que Elias se desloca e vai para o ribeiro, Deus dá ordem aos corvos para irem cuidar dele. O tempo passou e sabe uma coisa? Deus usa um corvo. Um corvo é carnívoro. Ele gosta de carne. É ladrão. Ele gosta de roubar aquilo que é dos outros. E Deus vai usar um corvo, não é? Eu ponho-me a pensar como é que um corvo conseguiu levar pão e carne sem o comer, irmãos. Como é que Deus conseguiu dar a volta ao corvo, que é carnívoro e que gosta tanto de carne, e lhe deu a volta para ele levar a sanduíche, bem preparadinha, cheirosinha, acabada de ser tostadinha, para Elias, não é? Sem a comer. Acaba aquele tempo, esgota-se a água do ribeiro e Deus dá uma nova instrução. Elias disse, agora vai a Sarepta de Sidom, porque ali ordenei a uma mulher que te sustenta. Ou seja, quando Deus deu esta instrução a Elias, acaba de dar também, e tem dado também a uma mulher, a instrução de quê? De sustentar e cuidar do homem de Deus. Provavelmente Deus chegou-se àquela mulher e disse, olha, eu vou-te enviar o Elias, ela conhecia o homem de Deus, eu vou-te enviar para tu o alimentares. E ela poderia ter pensado assim, então, mas eu não tenho para mim. Ela nem sequer refilou, ela nem resmungou, ela não se pôs a argumentar contra Deus. Ela disse, olha, aconteça o que tiver que acontecer. Se Deus diz para eu cuidar dele, olha, é o que eu tenho é isto, portanto, alguma coisa vai ter que suceder. Mas porque Elias obedeceu, faz uma viagem de 100 e tal quilómetros, do ribeiro onde ele estava até Sarepta, que é de Sidom, faz 100 e tal quilómetros a pé, ou de burro, ou não sei como é que ele foi, só que sei, foi uma viagem longa. E está ali uma mulher à porta da cidade para o receber. E sabe o que é que Deus diz? Lá no ribeiro Deus dá-lhe água e pão. Chega à mulher e pede-lhe água e a seguir pede-lhe pão. E Deus cuidou daquele homem, cuidou daquela mulher, porque eles obedeceram à voz de Deus, obedeceram à palavra de Deus. Eles não mudaram, Deus disse e eles fizeram. Deus prometeu e Deus cumpriu. Porquê? Porque eles praticaram e obedeceram à palavra de Deus. Para terminar, eu quero só deixar aqui uma nota que eu escrevi, estamos mesmo a terminar, que é o seguinte, irmãos. Deus usa algo que é lógico, como o rio, como o ribeiro, mas usa algo que não tem nada a ver com a lógica, que é o corvo. Deus, se tiver que usar algo que não tem nada a ver com a lógica para nos abençoar e chegar até nós, Ele vai usar, Ele vai fazer sem problema nenhum nos tempos em que estamos a viver. Se Deus tiver que usar alguém que está a milhares de quilómetros para depositar um dinheiro na sua conta, Ele vai fazê-lo. Se Deus tiver que usar alguém para lhe dar uma palavra de encorajamento ou dano, Deus vai fazê-lo. Deus vai fazer como Ele entender, como só Ele sabe fazer, para chegar até a sua vida, para chegar às suas necessidades no tempo que estamos a viver. Há ordens que Deus já deu a nosso respeito e que serão desencadeadas quando tu deres
o teu passo e obedeceres à palavra de Deus. Sabe uma coisa? Muitas vezes, enquanto nós não obedecermos à palavra de Deus, àquilo que Deus nos mandou fazer, as bênçãos de Deus não são desbloqueadas. Aquilo que Deus tem para nós não é desbloqueado. Enquanto que Elias não agiu, à voz de Deus, à palavra de Deus, o corvo não veio. Enquanto ele não agiu e foi para Serepta, o milagre não aconteceu. Ou seja, o que Deus nos está a dizer hoje é: toma atenção àquilo que ouves, àquilo que falas, mas também toma atenção à tua obediência. Obedece à palavra de Deus. Se Deus te mandar fazer alguma coisa que para ti não é lógico nos tempos que estamos a viver, se Deus te mandar semear em alguém, se Deus te mandar abençoar alguém, se Deus te mandar ir ter com alguma pessoa, faz, obedece. Porque Deus já deu ordem aos corvos, Deus já deu ordem aos anjos, Deus já deu ordem para que aquilo que está à tua espera, preparado para ti, seja desbloqueado. No momento em que tu agires, no momento em que tu obedeceres, Deus vai tocar e abençoar a tua vida. Amém, amados? Esta era a palavra que eu vos queria deixar esta noite. Uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Queria falar para aquelas pessoas que provavelmente estão em casa com alguém de família, tenham sido, ou que nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou que nunca tenham recebido Jesus. Queria falar este bocadinho para si e dizer-lhe que hoje é o dia de você abrir o seu coração, é o dia de você abrir a sua alma e deixar que Deus entre no seu coração. E faça dele o Senhor e o Salvador da sua vida. Ok? Ele é a pessoa mais fantástica. Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Quer dizer que Ele o ama. Ele não o vai deixar mal, em que circunstância for. Ele não o vai abandonar. Ele está consigo. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Ele está a bater à sua porta. Abra a porta. Deixe-o entrar. E Ele vai fazer morada na sua vida. E você vai ver como a sua vida vai mudar, como você vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai estar seguro nas suas atitudes, na sua vida, na sua forma de estar, e vai ver que Deus vai cuidar da sua vida. Ok? Eu queria fazer uma oração para terminar e orar por toda a igreja. Paizinho querido, graças te dou por esta palavra. Tu colocaste no meu coração e que eu dei ao teu povo, que eu transmiti ao teu povo neste dia. Quero-te pedir que todos aqueles que neste momento estão a passar por dificuldades, estão a passar por um mau momento, uma fase menos boa das suas vidas, seja em que área for, seja em que situação for, Pai, eu acredito que Tu és o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Davi, de Daniel, dos profetas, de Pedro, João, etc. Tu és o mesmo. Tu não mudaste, Tu és o mesmo, Senhor. E da forma como Tu cuidaste deles, Tu cuidas de nós e estás a cuidar dos Teus filhos. E nesta manhã eu declaro a Tua bênção, o Teu favor na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem comigo, amém, amém. Deus abençoe e até à próxima, amados. Breve, muito breve, vamos estar juntos, ok? Deus vos abençoe e até breve. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pastor Guerreiro, pela excelente palavra que nos trouxe. Muito obrigada. Agora quero falar para aquelas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um encontro com Jesus, ou nunca convidaram Jesus a entrar no seu coração, nunca fizeram um compromisso com Jesus. É para estas pessoas que eu quero falar neste momento. Os apóstolos, os discípulos, a falar para Jesus, nós podemos ver em João capítulo 6, versículo 68. Jesus perguntou aos discípulos, vocês querem me deixar também? Querem ir embora? E o apóstolo Pedro disse, para onde iremos nós, se tu é que tens as palavras da vida eterna? É isto, meus queridos. As palavras da vida eterna, a palavra da vida eterna está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus. E esta é a realidade, que Jesus é a palavra. E é esta palavra que nesta tarde tem sido dirigida ao seu coração. Este Jesus que o ama, este Jesus que deu a sua vida por mim, por si, por toda a humanidade. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer fazer de si o Filho de Deus, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, Ele lhes dá o poder
de serem feitos filhos de Deus. Se este é o seu caso, se nesta tarde me diz, olha, eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero ser feito uma filha de Deus ou um filho de Deus, para onde irei, de facto, só Deus tem solução para mim. Então pode fazer esta oração comigo. Senhor Jesus, eu recebo-te no meu coração, na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador. Reconheço que tenho vivido uma vida à minha maneira, mas de hoje em diante eu quero viver segundo o teu propósito para a minha vida. Eu recebo-te e acredito que neste momento mesmo eu sou feito um filho de Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo o que fizeste por mim na cruz do Calvário e por teres ressuscitado. E ao ressuscitar, me deste uma vida ressuscitada também. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Então chegamos ao final da nossa reunião. Domingo estamos aqui, novamente, penso eu, distanciados, mas juntos. Próximo domingo vamos celebrar o Dia da Mãe. Vamos ter um programa especial onde vou ministrar às mães, mas também para toda a gente. E, portanto, uma boa semana cheia da presença de Deus. Não se esqueçam, lavam as mãos, não saiam de casa, muito álcool, mas, sobretudo, muita fé no nosso querido Deus, que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Até à próxima.